noite, tá bom? Como é que tá as coisas? Ah, não, escreveu. E os cafés? Ei, som. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite. Vamos estar dando início à nossa reunião nessa noite. Pauta da terceira reunião ordinária do ano de 2024, do primeiro período da quarta sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, realizada no dia 1º de abril de 2024, às 18 horas e 30 minutos. Abertura da sessão. Solicito ao ilustre vereador secretário Cartejano Júnior de Barros dirigir-se à oratória e fazer as orações espontâneas. Boa noite a todos. Boa noite. A leitura de hoje está no Evangelho de São Marcos, capítulo 28, versículo de 8 a 15. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. As mulheres saíram depressa do túmulo e estavam com medo, mas correram com muita alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrem-se. As mulheres se aproximaram e se ajoelharam diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenha medo, vão anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos chefes do sacerdote tudo o que havia acontecido. Os chefes dos sacerdotes se reuniram com os anciões e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes:
diga que os discípulos foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vocês dormiam. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos, e vocês não vão precisar ficar preocupados. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. Assim, tal boato espalhou-se entre os judeus, até os dias de hoje. Palavra da salvação. Esse trecho do evangelho de hoje, de Marcos 28, de 8 a 15, fala de Jesus ressuscitado. Fala que Jesus está vivo. Essas mulheres que foram ao túmulo para ver Jesus, né, tem duas passagens que eu gostaria de frisar. A primeira parte, onde elas saíram contagiadas pelo Espírito Santo, sabendo que Jesus tinha ressuscitado. Sabia que seu corpo não tinha sido roubado, né? Elas se alegaram, toparam com ele. Ele disse que os encontraria na Galileia. Bom para nós nos dias de hoje, que sabemos que nesse dia Cristo ressuscitou, né? E esperamos nós encontrar com ele um dia. A outra parte, um pouco mais triste, um pouco mais forte, que vem a parte da mentira, aonde os discípulos pediram para que os guardas se omitissem quando perguntarem onde estava o corpo. Era para que eles dissessem que o corpo tinha sido roubado. E então, se o governador não acreditasse, os discípulos de Jesus confirmariam o fato. Fato esse que, quando interrogado, afirmaram o que havia acontecido dentro do túmulo. Mas sabemos que Jesus ressuscitou e o seu corpo não foi roubado, né? E nessa parte, a mentira que foi falada, talvez não mentiram, eles apenas omitiram a respeito do corpo de Jesus, para que não fosse procurado, para que se cumprisse as escrituras do tempo que Jesus ainda precisava permanecer entre nós. Onde ele foi para Galileia, onde esteve com seus discípulos, onde esteve com sua mãe, onde esteve com Tomé, e com todos os outros discípulos que não acreditavam, né, na ressurreição de Jesus. Prova disso, Tomé, que foi preciso tocar em Jesus. E que nós não sejamos como Tomé, que nós precisamos ver para crer nas Escrituras. E que a palavra dos santos do Evangelho perdoe os nossos pecados. Solicito ao vereador secretário Cartejanos de Barros fazer a chamada dos nobres vereadores. Luiz Alberto de Souza. Presente. Giovanni Lourenço de Alvarenga. Presente. Cartejane Júnior de Barros, presente. Andréia Aparecida da Silva. Presente. Antônio Baessa Neto. Presente. Arilson de Souza Magalhães. Presente. Cleiton Oliveira Puciano da Silva. Presente. Jesus Natanael de Oliveira. Presente, senhor secretário. Paulo Sérgio Armando. Presente. Uma pausa para assinatura do livro de chamada.
Constatado pelo vereador secretário a presença de 9 vereadores, portanto, há quórum para o início da sessão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Santana, declaro abertos os nossos trabalhos. Leitura da ata. Solicito ao vereador secretário fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da segunda reunião ordinária do primeiro período da quarta sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu, Estado de Minas Gerais. Realizado no dia 1º de fevereiro de 2024, no plenário 2, Cristiano de Freitas Souza, situado na Travessa Célia Pereira Mendes, número 1, Centro. Excelentíssimo presidente Luiz Alberto de Souza, deu início à sessão às 18h30. Neste momento, o presidente ofereceu saudações e agradeceu a presença dos visitantes e solicitou o pastor Rondinelli Freitas Guinodes, da Igreja Evangélica Tabernáculo de Santana do Manhuaçu, Minas Gerais, chegar mais à frente. Em ato contínuo, o presidente da Câmara convidou o pastor Rondinelli Freitas Guinodes dirigir-se até o oratório e conduzir as orações espontâneas, e assim foram desempenhadas as orações conforme convite. Em seguida, obedecendo à ordem regimental, o excelentíssimo presidente Luiz Alberto de Souza procedeu à abertura da sessão e solicitou ao vereador secretário Cartejane Júnior de Barros proceder à chamada dos novos vereadores, sendo desempenhado conforme solicitado, onde constatou a presença de todos os vereadores. O excelentíssimo presidente, tendo verificado que havia quórum, solicitou à servidora dessa Casa Legislativa que levasse o livro de chamada aos novos vereadores para as devidas assinaturas, e assim foi desempenhando conforme solicitado. Após esta, o excelentíssimo presidente Luiz Alberto de Souza conferiu o livro de chamada, conferiu o quórum existente para o início da sessão e declarou aberta a sessão, pronunciando os dizeres: sob a proteção de Deus, em nome do povo de Santana do Manhuaçu, iniciaremos os trabalhos. Em seguida, o excelentíssimo presidente passou para o pequeno expediente e espaço da leitura da ata e solicitou ao vereador secretário fazer a leitura da ata da reunião anterior. Terminada a leitura, o excelentíssimo presidente colocou em discussão, posteriormente em votação nominal, e declarou aprovada sem retificações por todos a ata e comunicou que seria assinada por ele, presidente, e demais vereadores presentes na referida reunião. Após esta, o excelentíssimo presidente declarou encerrado o espaço da leitura da ata e passou para o espaço de tribuna livre. E comunicou aos prezados pares presentes que na Secretaria da Câmara foi efetuada 2 inscrições para a tribuna livre. Escreveram a cidadã Alessandra Olivato de Lima e o excelentíssimo prefeito Francisco de Paulo Freitas. As referidas inscrições foram efetuadas dentro do prazo legal do regimento interno e deferidas. Assunto para pronunciamento. Alessandra Olivato de Lima. Cumprimento do Código de Postura. Sugerir aos vereadores alterar a lei orgânica, inserindo na mesma o assunto patrimônio hídrico de Santana do Manhuaçu. Assunto do pronunciamento do excelentíssimo prefeito Francisco de Paula Freitas. Resposta sobre a tribuna livre do vereador Antônio Baessa Neto, efetuada na reunião ordinária do dia 1º de fevereiro de 2024. Em ato contínuo, o excelentíssimo presidente convidou o cidadão para dirigir-se à oratória e passou a palavra à nobre cidadã, que destacou: a cidadã Alessandra Olivato de Lima iniciou a tribuna livre com o primeiro assunto: cumprimentos do Código de Postura, Lei Complementar de número 023/2021, seção 7 das estradas municipais, do inciso 2º do artigo 103 e do inciso 2º. Os proprietários ficam obrigados a embecar as estradas rurais, e destacou o seguinte: os proprietários dos córregos da Matinha e córregos vizinhos não estão obedecendo os referidos parágrafos, trazendo os transtornos para o que os trafegam no local, pois ficam animais nas estradas, e solicito ao Poder Executivo ordenar o cumprimento do referido parágrafo. Lei é para se cumprir. Terminando o primeiro assunto, a nobre cidadã passou para o segundo assunto: sugeriu aos vereadores alterar a lei orgânica, inserindo na mesma o assunto patrimônio hídrico de Santana do Manhuaçu, onde destacou: estou aqui sugerindo aos vereadores alterar a lei orgânica, inserindo na mesma onde couber, colocando patrimônio hídrico a cabeceira de Santana do Manhuaçu na cabeceira. Esta o maior recurso hídrico do nosso município. Recursos esses que são fundamentais para a vida humana, abrangendo toda a água disponível para o uso dos ribeirões, aquíferos, subterrâneos. Temos pontos turísticos, mas se não há preservação, o que adianta tê-los?
Por este motivo, seguro ter lei de proteção desde bem natural, que é a água. Dita estas últimas palavras, terminou a tribuna agradecendo a todos. Em ato contínuo, o excelentíssimo presidente Luiz Alberto de Souza convidou o excelentíssimo prefeito Francisco de Paula Freitas, dirigisse a oratória e passou a palavra ao ilustre prefeito, que em tribuna destacou o seguinte: vim neste plenário para usar a tribuna para esclarecer a população respondendo sobre a tribuna livre do vereador Antônio Baessa Neto. Primeiramente, quero deixar bem claro que depois que a empresa vencedora da licitação receber pelo contrato de fornecimento, não é competência da prefeitura saber o que a empresa faz ou deixa de fazer. Depois que o dinheiro foi depositado na conta da empresa, a promotoria solicitou a todos os processos licitatórios da empresa Cauê Júnior Vasconcelos de Brito com a prefeitura e foram enviados conforme solicitado, menos o de Paula, pois a mesma não é servidora do município e não há nenhum contrato com a mesma. Foi solicitado por essa administração 21-24, a promotoria vista do processo. A resposta da seguinte promotoria da Justiça foi pelo indeferimento do pedido, pois os procedimentos encontram-se em segredo de justiça com a finalidade de proteger o sigilo bancário e a imagem das pessoas envolvidas. Francisco de Paula Freitas não figura com o polo possível da investigação. O prefeito Francisco de Paula Freitas disse que não tem nenhum processo contra ele na Justiça. Foi vereador por 3 mandatos, tem as contas aprovadas dos exercícios 21 e 22 pelo Tribunal de Contas e está sempre à disposição de qualquer munícipe, e assim terminou a tribuna agradecendo a todos. Em ato contínuo, o excelentíssimo presidente encerrou o espaço destinado à tribuna livre e o pequeno expediente passou para o grande expediente e ordem do dia. Foi lido pelo vereador secretário após solicitação do excelentíssimo presidente Luiz Alberto de Souza as seguintes indicações de números 001/2024 e 002/2024 de autoria do vereador Cleiton Oliveira Pociano da Silva. Após a leitura, o presidente colocou a matéria 1 a 1 em discussão, posteriormente em votação, tendo sido aprovada todas as matérias pelos vereadores de forma unânime. Não tendo nenhuma matéria mais a abordar, o excelentíssimo presidente passou para o encerramento final, solicitou que todos ficassem de pé para fazer junto a oração do Pai Nosso. Terminada a oração, o excelentíssimo presidente Luiz Alberto de Souza agradeceu a presença de todos, desejando um bom fim de noite a todos presentes, encerrando assim a sessão. A presente ata foi lavrada por mim, vereador Cartejane Júnior de Barros, que após lida, discutida e aprovada sem retificações, na presente reunião será assinada pelo presidente e por mim, secretário, e demais vereadores presentes. Em discussão. Em votação nominal. Arilson. Aprovo. Andréia. Aprovo. Jesus. Aprovo, senhor presidente. Sem retificação. Giovanni. Aprovo. Cartejane. Aprovo. Paulo Sérgio. Cleiton. Aprovo. Antônio Baessa. Declaro aprovado por todos. A ata será assinada por mim, presidente, e pelo vereador secretário e demais vereadores presentes na referida reunião. Mas não mexeu, não? Teve a viagem? Aonde teve a viagem? Pagou? Pagou ele? Ah, então. Fez uma consulta de preço. Fez uma consulta de preço. Não fechou a viagem. Pra saber se tá dentro do valor de mercado. Por exemplo, eu vou comprar um carro. Eu não posso esquecer.
Encerro o momento da ata. Tribuna livre. Comunico aos prezados pares. Ah, não, falta assinale ainda, né? Concluir a assinatura lá. Encerro o momento da ata. Tribuna livre. Comunica aos prezados pares que houve uma inscrição para a tribuna livre. Se inscreveu o vereador Cleito Oliveira Ponciano da Silva. A referida inscrição foi efetuada dentro do prazo e deferida. Assunto do pronunciamento. Resposta aos requerimentos. Comunico ao vereador, convido ao nobre vereador Cleito a dirigir-se ao oratório e passo a palavra ao nobre vereador para o uso da tribuna. Boa noite a todos. Boa noite. Eu venho aqui nessa tribuna hoje pedir ao senhor presidente para me dar uma resposta, que no dia 12/12/2023 eu fiz um requerimento pedindo a prestação de serviço dos seguintes itens: cortinas, adesivação, plotagem da Câmara com slogan, móveis comprados no corrente ano, comprovante de pagamento, seja recibo, transferência ou qualquer meio de pagamento, processo estatório do servidor Hudson Clementino e valor pago pelos serviços prestados, notas fiscais do corrente ano. Até o momento, eu não tive a resposta do senhor presidente. Aqui fala que tem 15 dias. Na lei nova que saiu, pode ser prorrogado por mais 10. A lei número 12.527/11. E até hoje eu não tive essa resposta. Está indo para mais de 4 meses, senhor presidente. Essa resposta, o senhor vai me entregar ela em papel ou vai ter que pedir na promotoria novamente? Senhor presidente, por gentileza, se o orador... Isso, ele te pediu uma resposta. Vossa Excelência calou. Então, eu queria pedir ao orador da tribuna se eu poderia questionar Vossa Excelência. Eu vou concluir, pode sim. Então, senhor presidente, eu estou te pedindo essa resposta que não obtive. Mais de 4 meses já, certo? Outro assunto. Na data do dia... Na data do dia 24/11/2023, eu fiz um requerimento ao senhor presidente também, e não obtive resposta até o momento. O requerimento dizia o seguinte: eu, Cleito Oliveira Ponciano da Silva, vereador com assento nessa Casa de Leis, Santana do Manhuaçu, Minas Gerais, no uso das minhas atribuições, venho perante Vossa Excelência requerer, juntamente com a mesa diretora, providências à entrega dos atestados médicos da vereadora Andréia Aparecida da Silva, conforme o intuito de justificar sua ausência nas reuniões dos dias 1/2/2023, 1/9/2023 e 18/9/2023, tendo em vista que, como prova o relatório enviado pelo Hospital César Leite, entidade onde a nobre Edes presta serviço, informou que nos referidos dias, a nobre Edes elaborou escala noturna plantonista de 12 horas, com início às 19 horas, finalizando às 7 horas da manhã. Então, senhor presidente, eu te pedi uma resposta também a respeito disso, fiz o requerimento,
Passei a Vossa Excelência e não obtive resposta. O César Leite me forneceu o ponto da vereadora, no qual ela estava trabalhando lá, e emitiu um atestado aqui como estava doente. Não foi um atestado, não foi 2. Eu peguei pelo menos 3 atestados da vereadora. A resposta do César Leite está aqui, com o ponto dela. Trabalhou todos os dias lá e prestou um atestado aqui, como estava doente. Então, senhor presidente, eu quero pedir ao senhor que faça valer o regimento interno dessa casa. O nosso colaborador aqui, amigo nosso aqui também dessa casa, o senhor Geso, elaborou o regimento interno dessa casa, que ele sabe muito bem. Era para ter tomado as devidas providências, e até então não foi tomada, pois não me passou nada a respeito. O requerimento está aí, senhor presidente. Então, agradeço se me der uma resposta quanto antes. O nobre orador da tribuna. Espere só um momentinho. Concluiu? Vossa Excelência concluiu. Encerra o espaço da tribuna livre. Tá? Quiser voltar? Eu gostei muito do seu pronunciamento na tribuna aí, entendeu? Só que eu queria questionar o presidente dessa casa, se essa casa não tem portal de transparência. Aí eu queria uma resposta do presidente, para saber, porque dia 12, como você questionou, e dia 12, foi dezembro que você... Não, pera 12 aí. do 12? Que 12 do 11. 12 do 11. Tudo bem. A tribuna do vereador acabou, mas você está fazendo a pergunta para mim ou para o vereador? Não, eu fiz a pergunta para o vereador. Tá? A tribuna dele acabou. Mas eu fiz a pergunta para ele, ele me tem então direito... só vou responder o senhor então. Mas o portal da transparência está atualizado? Funciona. Isso. Tem portal da transparência. Então o vereador entra no portal de transparência, não espera não, entra no portal de transparência, puxa todo o relatório que tiver aqui nessa casa, se o fulano de tal tem contrato, se o advogado tem contrato, se algum funcionário aqui tem contrato, se o presidente está negando alguma coisa para Vossa Excelência, que você puxe, ó. Exatamente, é isso que eu estou fazendo, no qual... Mas ele está discutindo a minha tribuna, ué. Não importa, ele está discutindo a minha tribuna. Só concluir então o seu raciocínio. Se não é para discutir a tribuna, não. Então a tribuna para aqui. Não, pode concluir seu raciocínio. Ótimo. Ô, vereador Cleito, pode concluir o que você ia falar? Pode falar. Os atestados da vereadora, eu creio que não está no portal da transparência, não, senhor Jesus Natanael. Eu não vi. Entendeu? E a prestação dos outros serviços, eu não encontrei também. Então, por isso que eu pedi ao presidente que me fornecesse essas informações, que até agora não me foi fornecida. Eu fiz através de requerimento. Não foi através de palavra, não. Foi através de requerimento. E eu pedi para que sejasse feito através de requerimento para mim também. Certo. Encerro o momento da tribuna, né, e do pequeno expediente. Grande expediente, ordem do dia. Solicito ao nobre vereador secretário Cartejano Zil de Barros fazer a leitura do requerimento 02/2024, de autoria do vereador Géser Nael de Oliveira. Requerimento de número 002/2024. Presidente da Câmara Municipal de Santana Monsul, Luiz Alberto de Souza. O vereador que esta subscreve no uso das suas atribuições legais, conferidas no regimento interno, requer que após tramitação regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal a matéria em epígrafe a seguir. Requerer ao excelentíssimo Prefeito Municipal de Santana Monsul, através da Secretaria competente, solicitação da extensão de rede de energia elétrica e a instalação de iluminação pública na rua Dois Amores e no final da José Evangelista da Costa, no local conhecido como Cachoeira, ambos os locais do distrito de Santa Filomena, município de Santana do Manhuaçu. Justificativo do requerimento 002/2024. Justificativa. Esta melhoria é de suma importância para a população por serem locais bastante utilizados pela comunidade. Preocupo com a segurança dos moradores, motivo a qual solicito à Prefeitura que entre em contato com a empresa de serviço de energia elétrica para que seja feita a extensão da rede nos citados locais, posteriormente iluminação pública. A comunidade local que tem enfrentado problemas devido à falta de energia, a escuridão está facilitando as ações de vândalos que acabam praticando ilícitos nos locais, havendo a necessidade de uma providência rápida para evitar fatos graves.
Requeiro ao Poder Executivo dar prioridade a essa solicitação. Com a execução desta obra, tenho certeza que o excelentíssimo prefeito terá proporcionando maior segurança e comodidade a todos os usuários que transitam pelos locais, na certeza de contar com a referida aprovação dos prezados pares. Desde já agradeço. Sala da Sessão das Câmaras Municipal de Santana do Monsul, 25 de março de 2024, vereador proponente, Jesus Natanael de Oliveira. Em discussão, passo a palavra ao vereador autor da matéria. Senhor presidente, eu como autor do requerimento, eu não irei discutir. Alguns vereadores que concordar com o requerimento, eu agradeço o voto. Certo. Em votação nominal, Arilson. Aprovo. Andréia. Aprovo. Jesus. Aprovo, senhor presidente. Giovanni. Aprovo. Cartejane. Aprovo. Paulo Sérgio. Aprovo. Cleiton. Aprovo. Antônio Baessa. Aprovo. Declaro aprovado por todos. Segue para o gabinete desta presidência para devidas providências. Solicita ao nobre vereador secretário Cartejano Júnior de Barros fazer a leitura do requerimento 03/2024, de autoria do vereador Jesus Natanael de Oliveira. Presidente da Câmara, Luiz Alberto de Souza. Presidente da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu. Eu, o vereador, que esta subscreve no uso das suas atribuições legais, conferido no regimento interno, requer que após tramitação regimental seja encaminhada ao Executivo Municipal a matéria em epígrafe a seguir. Requer ao excelentíssimo prefeito Francisco de Paula Freitas, prefeito municipal de Santana do Manhuaçu, através da secretaria competente, executar iluminação na ponte localizada sobre o Rio Monsul, no distrito de Santa Filomena, entre as ruas José Evangelista da Costa e estrada sentido Paraíso e Córrego do Capim. Justificativo do requerimento. Preocupo com a segurança dos moradores, motivo a qual solicito o serviço de energia elétrica para que seja feita a iluminação no citado local. A comunidade local que tem enfrentado problemas devido à falta de iluminação, a escuridão está facilitando ações de vândalos que acabam praticando os ilícitos nos locais, havendo a necessidade de uma providência rápida para evitar os fatos. Requero ao Poder Executivo dar prioridade a essa solicitação. Com execução desta obra, tenho certeza que o excelentíssimo prefeito será proporcionando maior segurança e comodidade a todos os usuários que transitam pelo local, na certeza de contar com a referida aprovação dos prezados pares. Desde já agradeço. Sala de Sessões, Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu, 25 de março de 2024. Vereador proponente, Jesus Natanael de Oliveira. Em discussão, passa a Senhor palavra ao presidente, vereador autor da matéria. Senhor presidente, o mesmo requerimento eu não vou discutir. Se os vereadores achar que o requerimento seja viável para ser aprovado nesta casa, eu agradeço. Em votação nominal, vereador Antônio Baessa. Aprovo. Cleito. Aprovo. Paulo Sérgio. Cartejane. Aprovo. Giovanni. Aprovo. Jesus. Aprovo, senhor presidente. Andréia. Arilson. Declaro aprovados por todos. Segue para o gabinete desta presidência para devidas providências. Solicito ao nobre vereador secretário Cartejano Júnior de Barros fazer a leitura da indicação 03/2024, de autoria do vereador Cleito Oliveira Ponciano da Silva. Indicação de número 03/2024. Autor Cleito Oliveira Ponciano da Silva. Vereador que subscreve, ouvindo o plenário, requer que após tramitação regimental seja encaminhado ao ofício ao Poder Público Municipal cópia desta, onde indica o excelentíssimo senhor prefeito Francisco de Paula Freitas a viabilidade de colocar guarda-mão nas pontes localizadas na zona rural em diversos córregos. Justificativa. Em vista em diversos córregos da zona rural do nosso município, constatei que há pontes sem corrimão. O objetivo dessa indicação, além de indicar a colocação dos corrimões e também alterar o chefe do executivo para os riscos de segurança e que estão sujeitos a todos aqueles que se enfrentam sobre as pontes. Creio que com a construção dos corrimão nas pontes darão um pouco mais de segurança à população que frequentemente faz uso das mesmas para as travessias. Certa compreensão dos senhores representantes dessa Casa Legislativa, para que proceda a aprovação os unânimes do presente indicação, posteriormente atendimento do Executivo Municipal,
que aqui foi sugerido. Agradeço. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Santana do Monsul, 26 de março de 2024. Vereador proponente, Cleiton Oliveira Pociano da Silva. Em discussão, passo a palavra ao vereador autor da matéria. Então, eu andando no município, várias localidades, Japu, Lanço Grande, Cabeceira de Santana, entre outros, as pontes estão todas sem corrimão, todas. Principalmente essa ponte aqui, que liga o falecido Marcos Bonifácio. Ali está um perigo. Na onde que a máquina abriu, se vier, dependendo da pessoa que não conhece a estrada, vir direto, vai cair lá dentro daquele córrego que está passando ali. Então, estou pedindo aos demais aí para ajudar a gente nisso aí. Nesse requerimento, está aprovando para que seja feita quanto antes. Agradeço o voto. Em votação nominal, Arilson, Andréia, Jesus, Aprovo, senhor presidente. Giovanni, Aprovo. Cartejane, Aprovo. Paulo Sérgio, Cleiton, Aprovo. Antônio Baez. Aprovo. Declaro aprovado por todos. Segue para o gabinete dessa presidência para devidas providências. Solicito ao novo vereador secretário Cartejano. Nesse momento agora eu passo a presidência para o vice-presidente, porque a próxima indicação é de minha autoria. Solicito ao novo vereador secretário Cartejano Júnior de Barros fazer a leitura da indicação número 004/2024, de autoria do vereador Luiz Alberto de Souza. Indicação de número 004/2024. Luiz Alberto de Souza, vereador com assento nesta Casa de Lei, que está subscreve, requer-se ao, após tramitação regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal a matéria em epígrafe a seguir. Indica ao prefeito municipal, senhor Francisco de Paula Freitas, realização de estudos de viabilidade de instituir gratificação aos servidores das creches municipal de Santana do Monte. Justificativo. O servidor da creche do nosso município recepciona as crianças, cuida da higiene pessoal, anseios, alimentação e controla o repouso das crianças. Auxilia na elaboração do planejamento pedagógico, prepara os materiais didáticos, elaborando e desenvolve as atividades recreativas e acompanha o desenvolvimento das crianças e recebe apenas um salário mínimo. Uma gratificação ao título de reconhecimento e incentivo pelo trabalho desempenhado será bem benéfico. Estou reivindicando a favor dos servidores das creches municipais, equipe que está aqui desempenham tarefas aos nossos pequeninos com todo carinho e dedicação. Certa compreensão dos senhores representantes dessa Casa Legislativa, para que procede na aprovação unânime das representantes indicações e posteriormente o atendimento do Executivo Municipal, que aqui foi sugerido. Agradeço. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Santana do Monsul, 22 de março de 2024, vereador preponente Luiz Alberto de Souza. Em discussão, passo a palavra ao vereador autor da matéria. Fui procurado uns dias atrás por algumas servidoras da creche, né, servidores efetivos, que já tem muito tempo que está ali, e assim, elas vieram até a gente reivindicar, né, melhorias ali na questão salarial delas. São funcionárias que lidam no dia a dia, muitas vezes, né, com crianças passando mal, né, criança gripada, criança, né, fazendo vômito. Então, assim, tem aquele contato, muitas vezes, diretamente com crianças ali que estão passando mal. E elas falaram assim: ô Luiz, olha com carinho para a gente, junto com o prefeito, vê se consegue uma gratificação, né, ou, de repente, até uma insalubridade. Eu não sei se precisa ser estudado dentro da legislação, para ver se a gente tem direito. Aí, nós vamos estar enviando essa indicação lá para o Executivo, e eles vão estar analisando dentro da legislação para ver se consegue atender a elas aí com algum tipo de benefício ou gratificação. Em votação nominal. Arilson. Aprovo. Andréia. Jesus. Aprovo. Parabéns para o nosso presidente aí. Luiz Alberto. Aprovo. Cartejano Júnior. Aprovo. Paulo Sérgio. Aprovo. Cleiton. Aprovo. Antônio Baez. Aprovo. Declaro aprovado por todos. Segue para o gabinete dessa presidência para providências cabíveis. Não tendo mais nenhuma matéria inscrita para a ordem do dia, declaro encerrada a ordem do dia e do grande expediente. Avisos.
Encontram-se nesta casa 2 projetos de lei. O projeto de lei número 0, de lei complementar 02/2024, que dispõe sobre, altera a lei complementar municipal 03/2011, a qual dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores do município de Santana do Manhuaçu, define o número de cargos, estimula sua formação profissional e sua contribuição ao processo de trabalho com previsão de progressão da carreira, estabelece normas gerais de enquadramento, institui nova tabela de vencimentos e dá outras providências. E na lei complementar número 018/2019, a qual institui o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do quadro da educação e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. O outro projeto que se encontra aqui já é o projeto de lei ordinária 04/2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Então, esses 2 projetos estão aqui para quem quiser já ter acesso a eles, cópia ou em formato digital, estará disponível. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, encerro a sessão. Antes, solicito que todos fiquem de pé para fazermos junto a oração do Pai Nosso. Agradeço àqueles que nos assistiram aí pelas redes sociais, àqueles que se fizeram presentes aqui. Tenham todos uma ótima noite.